Olá, exploradores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai conhecer a história de sobrevivência de Rick Magee. Ele ficou mundialmente famoso após ter sobrevivido por 71 dias em um deserto na Austrália. Rick nasceu em 1971, no interior da Austrália, em uma região chamada de Gippsland, no estado de Victoria. Ele teve uma infância feliz até que a família decidiu se mudar para a cidade de Melbourne. Mais tarde, essa mudança para uma cidade grande se tornou traumática após o seu pai cometer suicídio. Passado o tempo da infância, Rick cresceu e trabalhou em vários empregos. Ele foi vendedor, pescador, segurança, eletricista e oficial de justiça. Em um período conturbado da sua vida, ele acabou sendo preso após brigar em um bar e por uso de drogas. Em 2006, com 35 anos, ele morava na cidade de Queensland. No mesmo ano, Rick recebeu uma proposta de emprego em um departamento do governo na cidade de Port Hedland, cerca de 3.800 quilômetros da cidade em que morava. Mesmo sendo praticamente do outro lado do país, ele aceitou o trabalho e partiu para a longa viagem. Dirigindo um Mitsubishi Challenger ano 2001, ele entrou em uma rodovia perigosa chamada Buntyne Highway. Essa rodovia tem 581 quilômetros e atravessa uma região desértica. Durante a viagem, Rick avistou um carro parado a alguns metros à sua frente e 3 homens sentados na beira da estrada. Ao perguntar se eles precisavam de ajuda, os homens disseram que ficaram sem combustível. Rick ofereceu carona a um deles até um posto de gasolina na próxima cidade. A partir desse momento, Rick acredita que foi atacado com uma seringa que provavelmente continha alguma droga atordoante. Em seu relato, ele disse que se sentia cada vez mais atordoado e confuso, até que finalmente perdeu a consciência completamente. Mais tarde, ele se lembra de acordar em um acampamento improvisado, fora da rodovia. Ainda atordoado, Rick conseguiu ver que um dos homens portava uma arma. Um deles trouxe um pouco de água para Rick e tirou seus sapatos, deixando-o apenas com $12 e a chave do seu carro que ficou no seu bolso. Após um período de tempo desconhecido, os bandidos desmontaram o acampamento e simplesmente desapareceram, deixando-o semi-enterrado em um buraco coberto por plástico preto e com algumas pedras e terras jogadas por cima dele. Rick perdeu a consciência novamente e disse que acordou sendo abocanhado por 4 dingos. Dingos é uma espécie de cachorro do mato típico dessa região. Rick escapou dos animais e caminhou por 10 dias sem saber que estava na parte nordeste do deserto de Tanami. Durante o trajeto, as temperaturas ultrapassavam os 40 graus durante boa parte do dia, o que fez ele perder a consciência por várias vezes. Para manter-se hidratado, ele bebia água de pequenos poços e quando ele não encontrava água, ele não tinha outra opção a não ser ingerir a própria urina. Ele se alimentava de sanguessugas que também achava nos poços, rãs, formigas e gafanhotos. Ele conta que a única coisa que ele tinha meio que cozinhar eram as rãs. Com um pedaço de arame, ele prendia o animal em cima da sua corcunda e enquanto ele caminhava, ela ia secando no sol até ficar crocante. Para proteger-se do sol, Rick construía abrigos temporários com galhos velhos. E após dias caminhando, finalmente ele encontrou uma pequena represa e logo abaixo, alguns currais de gado e um moinho de vento caindo aos pedaços. Mesmo não tendo nenhum sinal de qualquer pessoa, obviamente, aquele local parecia ser um ponto de encontro de possíveis fazendeiros. Diante disso, ele decidiu construir um abrigo fixo nesse local. Rick pegou um dos coxos do curral e o arrastou até perto da represa. Fez um buraco no chão e enterrou o coxo parcialmente. Nesse local, ele permaneceu por mais 10 semanas. O tempo foi passando e Rick ficou extremamente fraco e desnutrido.
a ponto de ser incapaz de sair do lugar para procurar comida nas proximidades. Como se isso não bastasse, um dos seus dentes infeccionou e ele começou a sentir fortes dores. Temendo que sua situação piorasse ainda mais, ele arrancou o dente com as chaves do carro. Prestes a se entregar para a morte, após 71 dias, Rick foi encontrado por funcionários de uma fazenda local a cerca de 500 quilômetros a sudoeste da cidade de Catherine, no estado do Território do Norte. O gerente da fazenda, Mark Clifford, disse que Rick estava morrendo de fome, bastante queimado de sol e desnutrido. Mark completa dizendo que ele parecia um esqueleto ambulante. Em 5 de abril de 2006, Rick foi levado para o Royal Darwin Hospital, pesando cerca de 48 quilos. Para se ter uma ideia, ele perdeu mais da metade do seu peso anterior, que era mais de 100 quilos. A equipe médica disse que ele estava extremamente magro e debilitado. Ainda se recuperando no hospital, ele foi interrogado pela polícia, que duvidou da sua história, pois não encontraram o carro nem indícios do suposto ataque que havia sofrido. Outro fator que fez a polícia duvidar da história foi devido aos antecedentes criminais na ficha de Rick. Especialistas em sobrevivência disseram que Rick sobreviveu porque fez as escolhas certas, adotando uma mentalidade de sobrevivência, focando sempre na coleta de recursos básicos como água e comida e a construção de abrigos. Após o ocorrido, Rick escreveu um livro contando toda a sua experiência e se reinventou completamente, mudando-se para Dubai para trabalhar na área da construção civil. Atualmente, ele mora na cidade de Darwin, na Austrália, e ainda trabalha na área da construção. E aí, pessoal, comentem abaixo o que vocês acharam dessa história incrível. Deixe o seu joinha e inscreva-se no canal. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, clique nessa playlist que vai aparecer na sua tela e conheça outras histórias de sobrevivência como essa. E se por acaso você tem interesse em criar um canal no YouTube e monetizá-lo sem precisar aparecer, clique no link da descrição e aprenda como. Até a próxima. Um abraço. Tchau.